Meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus, amor e justiça. Jesus, amor, caridade, perdão, salvação e juízo. Sim, Jesus então é amor e também é justiça. Sim, Jesus é amor e também é juiz de vivos e juiz de mortos. Sim. Isso está contido nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos e na contextualidade das Escrituras Sagradas, apresentando Jesus como autor da salvação e Jesus também como juiz de vivos e juiz de mortos. Quando nós falamos em Jesus, falamos no seu amor, isso é altamente palatável e aceitável pelo coração dos homens. Praticamente todos, de modo unânime, aceitam Jesus na sua manifestação maior de amor. Mas quando nós falamos em Jesus como juiz, muita gente rejeita. Por que rejeita? Porque vive em doutrinas que apresentam Jesus como amor, mas não apresentam Jesus na plenitude da sua personalidade. Negam Jesus como juiz. E quando se nega Jesus como juiz, nós estamos praticando heresia ou mesmo blasfêmia. Então, Jesus é amor e Jesus é salvação, mas Jesus é também justiça. Quando nós dizemos que Jesus julga, as pessoas já têm armado aquele versículo que está em João, capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quer dizer que por causa desse versículo, Jesus não é juiz, Jesus é juiz. É que esse versículo é jogado sem nenhuma responsabilidade quando a pessoa não quer reconhecer Jesus como juiz. O que Jesus está dizendo aqui? Eu não vim julgar o mundo, porque o mundo já está previamente julgado. Quando Jesus nasceu, quando o Verbo se fez carne entre nós, na plenitude dos tempos, há cerca de 2000 anos atrás, o mundo já estava condenado, porque o mundo recebeu a lei. O mundo recebeu de Deus o que pode e o que não pode, o que Deus aprova e o que Deus desaprova. Para citar um exemplo, os 8 séculos que precederam o nascimento de Jesus, os profetas, como por exemplo Isaías, Daniel e outros, falam dos diversos pecados cometidos pelo povo eleito de Deus. Povo eleito que foi eleito e recebeu a lei. Foram levantados profetas, alguns verdadeiros e outros falsos. Foram levantados sacerdotes para representar Deus, uns verdadeiros e outros também falsos e também mentirosos. Os profetas apresentam diversos pecados, como necromancia, idolatria, sincretismo, o latifúndio, a sensualidade e uma série de outros pecados cometidos pelo povo eleito de Deus. Então, quando Jesus diz que veio salvar o mundo, é porque o mundo já estava previamente condenado e ele não precisaria perder tempo condenando esse mundo, porque esse mundo, pelas suas iniquidades, já estava, por desobediência e rebeldia, condenado por Deus Pai. Então, aqui nós temos um antinomismo, uma antinomia, uma contradição aparente. Tá? Não existe contradição, é apenas entender o que diz João, capítulo 12, versículo 47. Nós temos algumas passagens
Eu escolhi aqui apenas 5, muito simples, que mostram, provam que Jesus, além de ser amor, além de ser salvação, além de ser perdão, além de ser caridade, além de ser benevolência, ele é também juiz. Juiz de vivos e juiz de mortos. Se ele é juiz, haverá salvação para muitos e condenação para outros. É bom nós pregarmos Jesus com o seu amor e o seu juízo, porque pululam nesse país doutrinas e seitas que apresentam prazerosamente Jesus como mestre bondoso e tolerante, mas não apresentam nunca Jesus como soberano, autoridade e juiz. Então, para que as pessoas sejam preservadas dessas heresias, para que as pessoas conheçam a verdade sobre Jesus, nós estamos fazendo esse comentário, breve comentário. Vamos às passagens que mostram que Jesus é juiz. Há julgamento, haverá julgamento. O primeiro exemplo está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Nas palavras do próprio Jesus, ele diz: "E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou." Então aqui, o próprio Jesus, nas suas palavras, afirma ser juiz. E ele mostra a sua consonância perfeita com Deus Pai, e todos aqueles que tentam dissociar o Antigo Testamento do Novo Testamento caem por terra em suas tentativas, porque tentar quebrar a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento é prova de um desconhecimento da integridade das Escrituras Sagradas. É tentar fracionar o que nós chamamos de matriz judaico-cristã. Então Jesus, no Evangelho de João 5:22, ele se declara juiz. O segundo exemplo que nós temos é do apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todo o cristianismo, escolhido e capacitado por Jesus. O que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2? Diz o apóstolo: "Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, do soberano, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino." Então ficou bastante claro. "Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e com toda a doutrina." Então, o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo há de julgar o mundo, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É o segundo exemplo, agora, do apóstolo Paulo. O terceiro exemplo é do apóstolo Pedro, conviva de Jesus, íntimo de Jesus, com toda a autoridade do apóstolo Pedro, que afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Quando Pedro diz que ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que foi por Deus constituído juiz dos vivos e juiz dos mortos. Então nós temos aqui novamente uma prova de que Jesus não é apenas amor e caridade, Jesus não é apenas amor e perdão, ele é também juiz. Haverá condenação e haverá salvação, conforme a observância ou não da sua obra redentora e das suas palavras, da integridade das suas palavras. Então temos um exemplo de Jesus, um exemplo do apóstolo Paulo e um exemplo do apóstolo Pedro.
Temos mais um exemplo aqui, é o quarto exemplo. Esse é de Jesus. Novamente, Jesus afirmando a sua condição de juiz. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. O que afirma Jesus nessa passagem? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Batizado aí no sentido de lavado, limpo. É o chamado lavar da regeneração, por atuação do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o próprio Jesus diz que haverá salvação e haverá condenação. E ele é o que promoverá essa salvação ou essa condenação. E como último exemplo também, um exemplo apostólico, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e versículo 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Que se arrependam. É uma das chaves dadas por Jesus a Pedro, quanto às chaves, digamos assim, que no caso iriam abrir a porta do reino dos céus. E a primeira chave é essa, o arrependimento, a confissão dos pecados. E continua: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Que homem é este? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi enviado por Deus Pai? Que homem é esse que foi o emissário de Deus, enviado para nos salvar, que foi morto na cruz, deixou-se morrer na cruz, foi ressuscitado dentre os mortos? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, além de ser amor, além de ser salvação, ele é também juiz. Assim nós temos esses 5 exemplos que mostram que Jesus é amor, perdão, verdade, justiça. Jesus não é apenas mestre e amor. Jesus é também poder, autoridade, soberania e juízo. É bom que se saiba disso, para que se olhe para a obra redentora de Jesus com todo amor e todo carinho e toda reverência, sabendo que Jesus não é cúmplice de ninguém, Jesus não é conivente, Jesus não é permissivo, ele é Senhor e soberano. Existe nele amor, caridade e também perdão, mas há também justiça, com salvação ou condenação, conforme a obra de cada um, conforme a reverência ou não, a sua obra redentora, ou a lisura com que vive a sua palavra, ou com a desonestidade em que queira viver na sua palavra. Então Jesus é amor e Jesus é justiça. Que Deus te abençoe nessa palavra em nome de Jesus, e agora você já tem um conhecimento maior com essa explanação breve. Que Deus te abençoe em nome de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nosso soberano e nosso Senhor.